Olá, meu nome é Maria do Rosário, sou cabeleireira há 32 anos. Em alguns momentos tive vários salões, sempre trabalhei com salão próprio. E hoje eu quero contar para vocês um pouco da minha história. Eu comecei a vida muito cedo, assim, casei com 16 anos de idade, com 17 anos eu já tinha minha primeira filha, com 20 anos eu tinha a segunda filha, 24 anos eu tinha 3 filhos. E assim, quando nasceu a minha primeira filha, eu fiquei pensando o que eu faria, que futuro que eu daria para ela, que futuro que eu podia oferecer para ela, visto que tinha estudado pouco, não tinha concluído os estudos. E aí eu comecei a me lembrar que no tempo de escola, no primário, sabe, primeira, segunda série, amava pentear o cabelo da minha professora. Eu terminava a aula, eu ficava lá, penteava o cabelo dela, fazia trança e ela até cochilava, tanto que ela gostava, Então eu comecei a me lembrar como eu gostava de cuidar das pessoas, como eu gostava de deixar as pessoas mais bonitas, gostava de conversar com elas, tal. E aí eu falei, nossa, eu acho que cabeleireira seria uma boa profissão para mim, porque era uma coisa que eu gostava muito. E aí eu comecei a pensar em fazer o curso, mas aí assim, uma filha pequena, 17 anos e meio, comecei a pensar como que eu poderia fazer, construindo, começando aí a vida de casado. Então a gente estava construindo a nossa casa, com muitas contas, muitas coisas de quem está começando a vida, E aí naquela época o curso era muito caro. O curso, o material, hoje tem muitas facilidades, mas naquela época era caro. E aí eu falei pra minha mãe, a minha mãe falou, não, eu te ajudo, eu ajudo a comprar material, meu marido também. E aí eu falei, tá, e minha filha, como que eu faço? Minha mãe trabalhava na época, eu pedi, uma prima minha veio de São Paulo, me ajudou a cuidar da minha filha, a quem eu sou muito grata. E aí eu fui e comecei a fazer o curso e gostando muito, e sempre me empenhei bastante. Quando eu estava ali fazendo o curso, e nesse curso você ganhava um segundo curso que era maquiagem e tinha também de tranças, era tranças ou maquiagem, você tinha que escolher. Então eu escolhi maquiagem, fiz cabeleireiro e maquiagem. Só que eu aprendi também trança porque se eu estava sem fazer nada, eu já ia lá ajudar o professor quando estava fazendo trança, enfim. Acabei aprendendo também, então foi muito bom, foi enriquecedor, na verdade. Quando eu me formei, eu já estava grávida da minha segunda filha. Meu marido transformou a sala de casa num salãozinho e ali eu comecei a atender as clientes, comecei a gostar cada vez mais de deixar as pessoas mais bonitas, eu comecei, na verdade eu amava fazer isso, Era uma maneira de ter uma renda extra, trabalhando em casa, porém isso era muito gratificante, era além do valor em dinheiro, era gratificante deixar as pessoas mais bonitas e ainda, ao mesmo tempo, eu estava de olho nos meus filhos. Isso, e aí passado um tempo, eu fui progredindo e tal, e aí meu marido construiu um salãozinho no fundo de casa, uma edícula ali onde ficou mais confortável para mim, ficou mais confortável para os clientes, E aí também já veio meu terceiro filho, 3 filhos, 24 anos, mas ali firme, persistindo no sonho de ter um salão, de trabalhar com pessoas, de deixar as pessoas mais bonitas, de deixar as pessoas mais felizes. Sempre tive isso como objetivo. Enfim, fiquei um tempo e eu pensava assim, eu só vou trabalhar fora quando meus filhos tiverem maior, souber falar. Eu tinha essa preocupação, graças a Deus eu pude esperar mesmo, E aí quando meu filho tinha 2 anos de idade, eu tive a oportunidade de trabalhar num salão fora, eu fui trabalhar um pouco e aí eu vi o quê? Percebi o quê? Que eu não sabia quase nada, eu sabia só o básico mesmo. Porque aí trabalhando com outros profissionais eu pude perceber quanta coisa tinha para melhorar, quanta coisa tinha para aprender. E aí foi um progresso, Aí eu trabalhei um tempo nesse salão, aí voltei para casa de novo, depois trabalhei um pouco em outro salão e nesse segundo salão que eu trabalhei eu aprendi muito, porque daí já era um salão de grande porte, com profissionais maravilhosos e eu entrei como cabeleireira, mas pensando bem hoje,
Eu poderia ter trabalhado como auxiliar naquele salão, né? Talvez não tivesse, mas como foi... Sempre eu aceitei desafios, né? Eu posso melhorar, eu posso fazer melhor. Então, com isso em mente, eu trabalhei nesse salão dessa forma e realmente consegui me sair muito bem. Depois de um período, eu comecei a pensar, poxa, mas eu tenho um salão em casa, né? Super bem montadinho, simples, muito simples, porém muito capricho, tudo muito no capricho. Então eu acho que eu vou voltar a trabalhar em casa, porque daí eu fico mais perto das crianças, né? Acompanho o crescimento delas e foi exatamente isso que eu fiz. Voltei a trabalhar em casa. E aí, só que é interessante, depois de pouco tempo, fui chamada para trabalhar num salão aqui em Aldeia da Serra, e onde estou até hoje. Há 26 anos, há exatos 26 anos atrás, eu vim trabalhar em Aldeia da Serra. E começou uma história. Na verdade, eu trabalhei no salão do Clube de Aldeia há 26 anos atrás. Muitos aqui que estão vendo esse vídeo vai lembrar da história. Era um salão pequenininho. E passado um tempo, o clube me convidou para ficar mesmo no salão, tal, tomar conta. E eu fiquei ali, foi um período maravilhoso, onde eu conheci pessoas maravilhosas e onde eu pude progredir muito e melhorar muito. Tanto que no clube a gente era uma salinha bem pequenininha, de frente para um barranco, e passado um tempo, o presidente do clube na época, um querido para mim, ele falou que ia mudar a secretaria de lugar e se eu quisesse eu podia reformar aquele salão e mudar para aquele outro espaço que era bem maior, quase 3 vezes maior que aquele pequeno espaço que eu estava, de frente para a piscina. Então foi maravilhoso. Meu marido trabalhou dia e noite ali, deixou o salão super bonitinho, super aconchegante, e eu fiquei um bom período ali. E daí fui crescendo, fui melhorando, fui fazendo cada vez mais cursos, me especializando e fui melhorando mesmo na carreira. Cheguei a ter 5 salões ao mesmo tempo, salão em São José dos Campos, na Granja Viana, em Barueri. Porém, um ponto muito interessante foi que eu cresci bastante, desenvolvi muito, tive a oportunidade de ajudar muitos profissionais a se desenvolver, a crescer, porém sem estrutura. Então, foi um crescimento sem estrutura. Então, durante 17 anos eu trabalhei muito, trabalhava sempre, né, no atendimento, no operacional e dava muito pouca atenção para a administração. Bom, não precisa nem falar o que acontece com uma empresa, mesmo que seja, né, um salão de beleza, uma empresa pequena, o que pode acontecer quando você não tem uma boa administração. E é simples, não dava atenção para a administração por falta de conhecimento mesmo, né? Ali porque foi dando certo, fui trabalhando, foi dando certo e eu não fui dando conta de dar a atenção que o negócio precisava, no sentido de ter a boa administração, ter a parte contábil, ter a parte jurídica. Isso foi ficando em segundo plano. Tanto que assim, eu tinha profissionais que trabalhavam comigo há 10 anos, há 12 anos, há 15 anos. E como que era isso? Uma hora era CLT, outra hora, eu vou comprar um terreno, eu vou comprar um carro, vamos fazer um acordo? Eu fazia um acordo porque eu achava que, qual o problema? É uma pessoa que trabalha comigo há tanto tempo, que mal é nisso? Ia lá fazer um acordo, depois não renovava a documentação, enfim. Uma desorganização. Então, após 17 anos, 17, 18 anos, eu comecei a ter muitos problemas. Problemas realmente assim, jurídicos, processos, e lógico que tudo isso resultado da má administração, né? De não ter uma administração organizada, disciplinada, e aí os problemas foram aumentando, né? E aí teve um ano que assim,
parecia que realmente nada ia dar mais certo, que não sei o que teria que acontecer. Só que, graças a Deus, eu sempre trabalhei também com a família e isso me ajudou muito, me contribuiu muito, né? E isso ajudou para que eu pudesse continuar e tendo forças e, claro, muitas pessoas que sempre estiveram do meu lado, me apoiaram, né? Eu sou muito grata mesmo a essas pessoas que sempre estiveram comigo, né? Nos momentos bons, mas também nos momentos que não estavam tão bons. E é claro que isso me deu forças para continuar, sempre pensando no que eu poderia fazer de melhor, como que eu podia melhorar aquela situação ou mudar aquela situação. E aí, claro que muitas coisas aconteceram, eu tive que remodelar, vender alguns salões, fechar outros, fazer acordos, enfim. E a situação começar a fluir novamente. Nesse meio tempo eu criei uma marca de cosmético, uma outra hora eu conto a história, porque é uma história maravilhosa também. E aí as coisas começaram a fluir novamente. Então eu costumo dizer que hoje, com 32 anos de profissão e de realmente estar nesse mercado, eu cometi muitos erros, mas eu acertei muito também. Eu tive muitos acertos. E aí hoje eu tenho essa vontade, esse desejo de contribuir, porque eu tenho certeza que a minha história pode ajudar outras pessoas também com história parecida, né? Mulheres jovens que querem iniciar nesse ramo, que querem melhorar. Por quê? O que acontece? A melhor maneira de nós aprendermos é com quem já percorreu aquele caminho. Então tem história, tem experiência para nos contar. Sabe, hoje eu posso dizer que eu sei exatamente o que funciona e o que não funciona dentro de um salão. E eu posso dizer isso por experiência própria, né? E é claro que nesse meio tempo eu fiz muitos cursos, eu fiz muitas formações para melhorar primeiro a mim mesmo e como que eu poderia ajudar outras pessoas, como que eu poderia ajudar outros profissionais. Hoje eu tenho muitos profissionais, até em vários lugares do Brasil, que eu tive a oportunidade de ajudar esses profissionais a se desenvolver, a crescer. Usando essa experiência, nós criamos o curso justamente para ajudar essas pessoas, para que eles possam se tornar profissionais melhores, pessoas melhores e possam realmente ter como mudar a sua vida e não passar por todos os problemas que eu passei, tá certo? Muito obrigada por vocês, todas aquelas pessoas que de alguma forma se identificam, né, com essa história. Vocês podem comentar, podem falar o que vocês acharam, com certeza eu vou ficar muito feliz, tá bom? Beijo!